Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Ah, sim, agora é melhor. Como o Rodrigo partilhou, realmente é uma alegria enorme a gente poder ver esse espaço com tanta gente, né? Depois já de tanto tempo. Tudo direitinho, alquinho na mão, Jesus no coração, distanciamento acontecendo, mas nós aqui, preparados de coração aberto para ouvirmos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Durante a semana, o Everson e eu tricotamos, né, o tempo todo sobre esse encontro. E o que o Senhor nos falava era exatamente isso, que seria um dia de muita graça, um dia de muita graça. Que Ele viria ao nosso coração de uma forma nova, até porque o Senhor nunca se repete. Então, vamos aguardar durante todo esse dia momentos de muita delicadeza de Deus conosco no nosso coração. Como já ficou claro, como o Everson já adiantou, hoje é um dia de amorização. O que significa isso, amorizar? Colocar amor. Né? Amorização é isso, colocar amor. E que amor que nós queremos em nós? O amor de Deus. É esse amor, é por causa desse amor que nós estamos aqui. É por causa desse amor que nós não demos as desculpas, como o Rodrigo nos lembrou. Claro que nós as teríamos até na ponta da língua, mas estamos aqui, enfrentamos as limitações, os problemas, e estamos aqui porque desejamos esse amor de Deus. Então, vamos começar por ele. Vamos começar falando um pouco desse amor, recordando algumas coisas. Tem uma canção que, num dos Moisés que nós fizemos, foi o nosso hino, e dizia exatamente isso a letra. Recorde as bênçãos. Enumere as bênçãos que Deus já te deu. E é sempre necessário que a gente faça isso, principalmente quando nós estamos vivendo tempos tão pesados, tão tristes, tão cheios de dificuldade, tão desafiadores. Todos nós estamos nisso. Uns mais, outros menos, muitos de luto, muitos chorando as suas perdas, mas nós vamos atrás sempre desse amor de Deus. E quando eu falo do amor de Deus, é impossível eu não me lembrar da minha primeira experiência desse amor. E eu gostaria que a sua cabecinha, assim, num flash, fosse lá nesse dia. No dia em que você teve a primeira experiência com Deus. Naquele dia que foi tão importante, tão marcante, tão feliz, tão radical, que esse dia fez a sua vida ser dividida em antes desse encontro e depois desse encontro. Todos nós temos esse dia. Aquele dia que Deus realmente tomou posse de nós, e nós percebemos isso, e nós vivemos isso numa intensidade tal, e que nós falamos, então, a partir de agora, é outra vida. É outro ritmo, é outro caminhar, é de outra maneira. Esse dia, esse primeiro dia, esse dia desse primeiro impacto, dividiu a nossa vida entre antes dessa experiência e depois dessa experiência. E é exatamente esse amor que nos trouxe aqui hoje e que nos tem feito caminhar. Não sei, cada um num tempo, há 5 anos, há 7, há 12, há 19, há 25, há 30. Mas estamos caminhando exatamente porque lá atrás, na nossa história, aconteceu aquele dia um impacto. E esse impacto com Deus, essa experiência com Deus, nós podemos dar a ela um nome. E o nome dessa experiência é uma experiência de amor. Ela pode ter acontecido
talvez num primeiro momento você nem usasse a expressão amor, porque o amor de Deus tem muitas facetas. Esse encontro pode ter vindo até você através da misericórdia. Esse encontro pode ter sido a você, ter acontecido com você numa hora de perdão. Pode ter acontecido naquele momento em que Deus te resgatou de um vício ou de uma situação de pecado grave. Pode ter vindo em forma de um consolo no momento de fragilidade, de dor, de tristeza. Pode ter vindo através de uma cura, talvez até uma cura física. Pode ter vindo através de um carinho, que você percebeu que algo diferente te envolvia. Pode ter vindo até num arroubo tão grande que todo mundo que estava ao seu redor percebeu que alguma coisa acontecia. Ou talvez, como acontece em 90% dos casos, o Senhor veio na delicadeza e no silêncio do seu coração. E foi nos detalhes, aqueles detalhes que só você conhece, que você percebeu que aquele encontro era pessoal e único. Era para você, todo aquele amor. Eu quero partilhar com vocês que o que mais me seduz no amor de Deus é essa questão do detalhe. Não é porque ele é importante, senão ele não seria detalhe, né? Um detalhe. É exatamente por ele não ter importância que é interessante a gente perceber que Deus o valoriza, porque sou só eu que sei. E Deus vem e nos toca e nos mostra o detalhe. Porque no detalhe está a assinatura dele dizendo: você está vendo como é que eu te conheço? Você está vendo como é que você é especial para mim? Você está vendo como é que eu sei tudo aquilo que você pensa, que você deseja, que você quer? É esse o amor de Deus por nós. Esse amor que nos tem feito caminhar. Mas esse amor também, embora sendo de Deus por nós, com o passar do nosso caminhar, esse amor vai e foi meio que sendo desgastado. Não porque Deus tivesse deixado de nos amar, ou tivesse diminuído a sua intensidade, porque, na verdade, não é verdadeiro quando a gente diz: Deus te ama muito. Isso não é verdade. É Deus te ama e ponto. Porque Ele ama na plenitude. Ele não ama muito, porque quem ama muito pode amar pouco. Ele ama, ponto, final, porque Ele ama na plenitude. Poderia existir só eu no mundo, não tinha jeito de Deus me amar mais. Eu não estou repartindo o amor de Deus com vocês. O amor de Deus é pleno em mim, como é pleno no Léo, como é pleno no Lucas, como é pleno na Ana Rosa, como é pleno em todos nós. É pleno, não tem jeito de Deus nos amar mais. E quando esse amor foi se arrefecendo na nossa vida e no nosso coração, não foi porque Ele diminuiu ou se afastou. É porque nós tomamos atitudes equivocadas. Porque muitas vezes aumentou a nossa missão, então aumentou também a nossa correria, e nós falávamos: ai Senhor, eu estou tão cansado, mas eu estou cansado pela missão, porque eu estou trabalhando para você, então hoje eu não vou fazer aquela oração de meia hora, eu vou fazer 10 minutos. Ai Senhor, eu tenho que ir, eu tenho que planejar, eu tenho que correr, eu tenho que... E nós fomos diminuindo a nossa atenção com o próprio dono da missão. Nós fomos diminuindo a nossa atenção e a nossa delicadeza e o nosso respeito por Deus, em dar a Ele o que é dele, que é o nosso tempo, que é a nossa oração, que é o nosso momento de intimidade, e fomos substituindo isso e justificando pela correria da nossa vida, pelas nossas outras ações,
pelo nosso comodismo também. E aí foi acontecendo que as coisas do mundo vão e foram entrando no nosso coração, e sem que a gente percebesse de uma forma muito consciente, nós começamos a fazer parcerias com o mundo. Começamos a acreditar que aquela luzinha que está piscando lá longe pode conter a alegria. Que aquela outra luzinha que está me chamando ali naquele canto pode conter a felicidade. E o meu coração começa a ficar disperso e curioso para ir ver as coisas, mas são coisas onde Deus não está. São coisas que não me levam verdadeiramente ao Senhor. E assim o nosso coração vai se distanciando. E quando a distância vai chegando, chega junto a desconfiança. Mas tanta coisa acontecendo, será que Deus não podia fazer alguma coisa? Mas nós estamos rezando desde março do ano passado. O que aconteceu? Mas e aquela pessoa, e aquele meu amigo que se foi tão jovem, deixou os filhos pequenos, será que era para ser? Aonde que Deus está? E nós começamos a nos decepcionar, começamos a ter uma experiência, uma esperança frouxa, começamos a ver as coisas e colocar pontos de interrogação com relação à misericórdia, ao poder, à graça de Deus. E às vezes, até mesmo equivocadamente, na nossa postura de oração, invertemos os papéis. E acabamos desejando que Deus seja o nosso servo e faça aquilo que eu quero, de acordo com a minha vontade, com a minha percepção de realidade. Então, acaba sendo uma oração de pedir, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor. E ficamos rodando em volta do nosso próprio umbigo, sem nenhuma forma de crescimento espiritual. Mas hoje, nesse dia, porque as coisas acontecem dentro da nossa história, hoje, como Everson já foi impulsionado a nos anunciar, hoje é o dia da amorização. Hoje é o dia que o Senhor veio e vai falar para nós, chega de viver desse jeito. Não foi para isso que aconteceu aquele primeiro encontro lá atrás. Não foi para isso que eu permiti que você vivesse em comunidade. Não foi para isso que eu tenho derramado a minha graça sobre você todos os dias. Acorda! Porque eu estou aqui para te resgatar. Porque tem muito caminho pela frente. Porque tem muita gente que precisa ouvir falar sobre Deus. E Ele quer nos renovar. Ele quer nos fazer de novo. Ele quer nos envolver em amor. Ele quer curar profundamente as nossas dores, as nossas indisciplinas, as nossas indiferenças. Quer nos trazer de volta desse afastamento. Quer aquecer a nossa frieza. Ele quer fazer isso conosco hoje. Por isso Ele nos coloca agora, nesse primeiro momento, para nos recordar desse primeiro encontro, das delícias desse primeiro encontro, de como foi bom, como o nosso horizonte se abriu, como nós vimos uma realidade nova e como nós passamos a ser uma outra pessoa. Mas o homem velho está querendo ressurgir. O homem velho está querendo retomar espaços da onde ele já tinha sido retirado. E por isso hoje o Senhor vem para nos resgatar.
vem para fazer em nós e de nós pessoas novas, pessoas renovadas. Renovadas no seu amor, que engloba todas essas facetas: misericórdia, perdão, cura, restauração, salvação. É isso o que o Senhor quer fazer conosco. Mas antes ainda que a gente comece a rezar nesse sentido, eu quero perguntar a vocês, e vocês vão pensar nos textos que vocês conhecem. O que a palavra de Deus nos diz sobre o amor de Deus? Com certeza, muitos de vocês já pregaram também sobre o amor de Deus. Já pregaram em seminário querigmático, é a primeira palestra. Já pregaram aqui na casa, na experiência de oração. É o primeiro anúncio. Deus ama. Como é que é o anúncio? Deus ama você. Vamos lá? Deus ama você. Aonde que está isso na Bíblia? Você já está pensando? O que a Bíblia fala sobre esse amor? A Bíblia nos fala de um Deus apaixonado, que permuta reinos por nós. Isaías vai dizer que o Senhor troca reinos por nós, que Ele nos ama de uma forma improvável, que seria a forma da mãe esquecer o seu filho, ou abandonar o seu filho, ainda que isso acontecesse. O amor de Deus é inabalável e nunca se afastaria de nós. Ele faz e refaz conosco, é o que a Sagrada Escritura diz, uma aliança de eternidade, uma aliança que é para sempre, que nada pode violar, que nada pode quebrar, que nada pode romper, porque é uma aliança feita pela iniciativa de Deus. A palavra nos diz que Ele nos ama como um pai. E o que o pai faz? O pai acolhe, o pai olha, o pai cuida, o pai zela, o pai vigia, no sentido de estar perto, de estar desperto para tudo que acontece com você. Deus nos ama apaixonadamente como um homem ama uma mulher. Esse é o nosso Deus, descrito nos vários textos dos profetas. Mas, acima de tudo, Deus ama a nós com gratuidade. Com gratuidade. E esse texto, eu quero que a gente vá nele. Então, por favor, pegue a palavra do Senhor e pode abri-la lá no finalzinho, na 1ª de João. Na 1ª de João, no capítulo 4, os versículos são de 10 a 16. Primeira de João, capítulo 4, os versículos de 11 a 16. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Agora vem uma declaração. Não fomos nós que amamos a Deus. Não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado.
A prova de que pertencemos, que permanecemos nele e ele em nós, é que ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e damos testemunha. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Maravilhoso esse texto, né? Maravilhoso. Se a gente fosse trabalhar cada versículo, cada um desses versículos daria um momento de reflexão, né? Então, esta é a gratuidade. Não fomos nós que amamos a Deus. A ideia não foi nossa, o passo não foi nosso, a iniciativa não foi nossa, mas foi Ele que nos amou. Ele que nos amou primeiro. E o que significa esse primeiro? Primeiro que quê? Primeiro que o quê? Nos amou em primeiro com relação a quê? Nos amou primeiro significa que Deus nos amou antes mesmo de enviar o seu Filho para nos salvar. Quando estávamos apartados desse amor, quando estávamos atolados no pecado, quando demos as costas para esse amor que já tinha sido nos oferecido. Por isso nós somos levados a lembrar do Evangelho também de João, lá no capítulo 3, quando ele diz isso: e Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho. E que é a sequência desse versículo. E enviou o seu Filho Jesus como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Então, vamos construir a frase de outro jeito, que fica mais lógico para a nossa cabeça. O fato de Deus ter enviado a nós o seu Filho como expiação dos nossos pecados foi o top da prova de amor de Deus por cada um de nós. Ele nos enviar o seu Filho significa o amor máximo de Deus por nós. Porque esse Filho nos salvou daquela maneira. O próprio Deus se deixou pendurar no madeiro por amor a cada um de nós. Um amor que não é oi benzinho, ai que lindinho, ai que queridinho, ai eu amo tanto, na esquina encontrou outro, já mudou de palpite. Não estou falando desse amor. Estou falando de um amor que entrega e dá a vida. A vida. Esta é a grande riqueza do amor de Deus. A gratuidade. Em outras palavras, nós nunca fizemos e nem nunca faremos nada que mereça o amor de Deus. Deus nunca vai ficar falando, eu estou esperando uma atitude assim, assim, assado da Fátima para amá-la. Na hora que fulano fizer isso, meu amor por ele vai ser diferente. Não. Deus nos ama 24 horas por dia, na totalidade do seu amor, na plenitude do seu amor, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Cabe na sua cabeça isso? É pleno, é sempre. Ele nos ama primeiro e nos faz participar desse amor.
porque nos envolve em amor. Voltando um pouquinho aqui no texto, nesse mesmo João 4, dá uma olhadinha no versículo 6. Ele tem uma expressão que eu gosto muito, eu não queria deixar de fora. Diz aqui, nós somos... Como é que é? Vamos ler esse trechinho juntos? Nós... Quem aqui que é de Deus? Nós. Nós somos de Deus. Aqui tem ponto de interrogação? Não. Tem reticências? Não. Nem exclamação, ponto final. É uma afirmativa. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E quem conhece a Deus, escuta-nos. E quem não é de Deus, não nos escuta. Por isso o mundo reage tão contra o cristianismo, né? Porque o mundo não é de Deus. Aliás, lá em João também, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, o próprio Jesus diz isso. Eu não vos peço pelo mundo, mas peço pelos que são meus. E nós somos esse meus que está lá no João 17. Somos nós. Nós somos do Senhor. E Ele assim nos ensina a salvação. E viver nesse amor. No versículo 15, eu queria que você retomasse. São João usa 3 verbos aqui que eu acho interessante. Ele diz, todo aquele que professa, verbo professar, que Jesus é, verbo ser, o Filho de Deus, Deus permanecer nele e em Deus. Então, só para a gente lembrar algumas coisas. O verbo professar significa reconhecer publicamente. Reconhecer publicamente o quê? Que eu sou de Deus, que Deus me ama, que eu o amo e que eu posso e devo testemunhar isso. Ou seja, dizer para todo mundo ouvir, ser convicto dessa verdade, declará-la. Ser filho de Deus, né, que professa que Jesus é o Filho de Deus. O verbo ser, que indica identidade, que possui identidade. Qual que é a identidade de Jesus? É o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias, é aquele que nos cura, é aquele que nos pega de volta. E, finalmente, o verbo permanecer, que é o que mais nos interessa, é o verbo ficar, persistir. E é isso que Deus nos oferece, que permaneçamos nele e ele em nós. E ele em nós. Para terminar, eu quero ver com você o versículo 16, que diz, e nós, pensa em nós, dá uma olhada aqui no nosso galpão, nesse lugar onde Deus pôs a mão como professor Dom Ricardo, né? E nós, que aqui estamos, trazendo conosco as nossas comunidades, e nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. E é nesse sentido que nós vamos viver o dia de hoje. Nós vamos viver esse dia usando esses 2 verbos durante todo o dia. Nós vamos acolher e vamos pedir. Nesse momento exato, nós vamos acolher o Santíssimo que vai vir a nós. O Santíssimo que vai vir a nós para quê? Para despejar em nós aqui do altar a sua graça, a sua presença. Não tem intervalo. Nós não vamos sair daqui agora. Nós não vamos nos movimentar. Nós vamos ficar, se possível, até de cabeça baixa, repensando a sua vida. Aonde que eu tenho falhado com esse amor? Que horas que eu comecei a fugir desse relacionamento de amor? O que eu tenho feito que tem me afastado desse amor de Deus? É isso que nós vamos pensar.
E o segundo verbo, a segunda atitude, a segunda ação que nós vamos ter é exatamente pedir. Pedir ao Senhor. Pedir que realmente mude a nossa vida, que realmente transforme o nosso ser, para que nós possamos ser pessoas amorizadas. Amorizadas. Que a efervescência do primeiro amor venha aquecer o nosso coração, principalmente por causa desses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Só o amor de Deus pode transformar tudo isso em bênçãos, em graça e em salvação.